Conversar agora com o Gustavo Macedo, que é professor de Relações Internacionais, e já quero repercutir com ele às 5h52 da tarde. O pessoal da rádio vai para o intervalo, nas outras plataformas seguimos. Professor Gustavo, acabamos de contar esse recado que foi dado, né, esse comunicado feito pelo Hamas, de se abrir um diálogo com os mediadores para que todos os reféns sejam libertados depois dessas duas primeiras americanas que já estão em solo israelense. É preciso ter cuidado com essas afirmações, com esses, entre aspas, compromissos que venham por um grupo terrorista? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas da Jovem Pan News que estão nos assistindo, nos ouvindo. Evandro, é extremamente importante ter cuidado agora, nesse momento, porque, obviamente, o Hamas ele vai tentar ganhar tempo para poder fazer a negociação e aumentar os custos do engajamento de Israel nesse conflito armado. O Hamas ele fez esse movimento de libertação dessas duas reféns norte-americanas e ele faz isso de uma maneira muito estratégica porque, ao mesmo tempo, ele está querendo sinalizar para os Estados Unidos, depois da passagem do presidente americano Biden, de que eles são capazes, estariam abertos ao diálogo e eles também estão mandando um sinal para a comunidade internacional, para os outros países que também possuem reféns nacionais, que estão na mão do Hamas, de que eles também eventualmente poderiam negociar com esses outros países. Quando um grupo como o Hamas, que fez o atentado terrorista do dia 7, fala que é importante a gente ressaltar, né, de que o Hamas ele não classifica essas pessoas que estão com eles, sequestrados, não classifica como sequestrados, ele classifica como convidados. Existe até uma certa perversividade, né, nessa linguagem que ele utiliza. O Hamas, quando ele faz esse movimento, ele tem que ser visto com extrema desconfiança. Por quê? Porque a qualquer momento, uma nova explosão, um novo prédio que caia, uma nova imagem sensacionalista, eles podem simplesmente abandonar a negociação e dizer, olha, eu estava me abrindo, veja como agora eu não posso mais. Por outro lado, é importante sempre a gente dar um pouco de um voto, eu vou chamar aqui de um voto de confiança para a negociação, porque vale a pena arriscar. O Hamas ele não é um grupo homogêneo, é um grupo plural dentro dele mesmo. Então, com certeza, existem pessoas ali dentro do grupo que estão mais dispostas do que outras a tentar uma negociação ou tentar diminuir, porque o Hamas também está sofrendo bastante com os ataques de Israel. Então, toda iniciativa de uma abertura para o diálogo, por mais desconfiado que nós estejamos, ela tem que ser vista com alguma importância. Professor, o Fábio Piperno tem uma pergunta para o senhor. Vai lá, Piperno. Exato, professor, boa tarde. O senhor não acha que esse também é um lance, uma estratégia para dar ao Hamas algum tempo para se reorganizar e que a partir de agora ele vai liberar alguns reféns a conta-gotas exatamente para atenuar um pouco a escalada das respostas que o exército de Israel tem dado? Fábio, boa tarde também. Fábio, concordo contigo. Eu acho que pode fazer parte da estratégia do Hamas justamente de tentar amenizar esses ataques de Israel e, ao mesmo tempo, angariar um pouco mais de apoio dentro da população palestina que está presa dentro de Gaza. Porque, na medida em que o Hamas ele sinaliza que não está disposto a negociar, e a gente sabe que nós estamos prestes a testemunharmos a incursão terrestre de Israel dentro da faixa de Gaza, né? À medida em que o Hamas ele se fecha para uma possibilidade de negociação, ele faz com que quem mais sofra ali é a população palestina que está sendo mantida refém pelo grupo do Hamas também. Então, quando o Hamas ele faz essa sinalização, olha, estou começando a liberar esses reféns aos poucos para poder abrir canais de diálogo com Israel, ele está tentando dialogar também com a própria população palestina, que deve estar aí extremamente amedrontada com a possibilidade dessa incursão israelense dentro dos próximos dias. Professor Alan Gani quer falar contigo. Professor, boa tarde. Qual seria o melhor interlocutor para negociar com o Hamas? Seria a Turquia, seria a Rússia ou algum outro país na sua visão? Alan, boa tarde também. Eu acho que um bom interlocutor para fazer essa negociação, e aí eu falo isso como um professor que ensina negociações internacionais na faculdade. Um bom interlocutor, um bom mediador, um bom negociador, ele tem que ser visto como aquele entre as partes que é visto como
neutro. Dificilmente seria um país diretamente com interesses diretamente envolvidos nesse conflito. Os Estados Unidos talvez não seja o melhor desses países, certamente não seria o Irã, provavelmente não seria a Rússia, talvez tivesse que ser um país médio, uma potência média, um país mais apertado. A gente viu, por exemplo, o caso brasileiro. O Brasil, ele seria, se a gente para analisar dessa forma, mais fria, mais objetivo, o Brasil teria o perfil de país que seria uma excelente opção para ajudar a mediar esse tipo de conflito, né? O Brasil, ele tem tradição em participar desse tipo de mediação. O Brasil tem uma tradição de diplomacia e de política externa pacifista, né? Não é pacífico, é pacifista, ou seja, sempre defendendo a paz, e ele é conhecido internacionalmente por isso. O Brasil não é o único país, existem outros países também latino-americanos, alguns países africanos, um ou outro país europeu menor, talvez o país nórdico, né? Os países nórdicos tradicionalmente também ajudam muito, né, nesse tipo de negociação. A gente tem, por exemplo, a Conferência de Oslo, então a gente tem outros países que têm um pouco dessa tradição, mas dificilmente daria certo uma mediação comandada por algum país que alguém pudesse apontar o dedo e dizer, olha, mas você também tem interesse direto nesse conflito. Sim. Professor Gustavo, muito obrigado pela conversa conosco aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir esta situação e outras também relacionadas ao momento internacional. Até a próxima. Obrigado, Evandro. Até a próxima.